eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Muito feliz, também estou vindo de um culto abençoadíssimo, muitas bênçãos mesmo. E é bom demais a gente pertencer ao Senhor, louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz por nós, não é verdade? E às vezes nós paramos para louvar a Deus somente pelo que nós ganhamos. E não paramos para louvar pelo que nós perdemos. Não é? Temos que louvar por tudo. A vida cristã é uma vida que nos desafia a um louvor intenso na presença de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto. Como que nós devemos proceder com Deus quando nós temos medo e quando não sabemos o que fazer. O tema do meu sermão hoje é um tema um pouco engraçado. O que fazer quando não se sabe o que fazer? E eu tenho certeza que não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo aqui, porque muitos de nós já passamos por isso, e eu posso afirmar com certeza que existe alguém ou algumas pessoas aqui hoje atravessando momentos assim. Eu não sei o que fazer. Estou convicto que de todo jeito que eu faço não dá certo. Estou mais ou menos naquela situação do adágio popular que diz assim: se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Então, pastor, eu não sei o que fazer. Quantas pessoas eu recebo que me perguntam, às vezes pelo WhatsApp, ou amigos, ou membros da igreja, crentes de outras igrejas, que dizem para mim assim: pastor, eu não sei o que fazer. E às vezes quando alguém chega para a gente e diz isso, e mesmo nós, dizer uma coisa dessa jamais. Eu vou me fragilizar chegando para o pastor, dizendo para ele que não sei o que fazer. Ao contrário, eu tenho que dizer para ele que eu sei o que fazer, sim. E muitas vezes, irmão, nós não sabemos coisa nenhuma. Não queremos admitir, não queremos dizer que somos frágeis. Queremos nos achar que somos bons. E na verdade nós somos pequenos demais. E Deus nos coloca diante de circunstâncias da nossa vida, na nossa vida, onde nós somos levados a enxergar essa grande verdade. Não importa a sua posição social, não importa o seu status quo, o que você tem, o que você sabe, a quantidade de diplomas que você tem. Deus é mestre para levar-nos a situações
que nós devemos dizer a Ele: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não sei o que fazer. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20, eu lerei apenas alguns versículos aqui do capítulo 20, verso 1 ao verso 6, e depois do verso 10 até o verso 12. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. E aquela famosa expressão, né? Quem não achou, diga misericórdia. Agora já tem a terceira. Quem não achou, olha para o telão. Daqui a pouco ele vai colocar lá. Mas deixa eu dizer o seguinte. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar, da Síria, eis que já estão em Esazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Amém. Um certo sábio, chamando um dos seus melhores alunos na sua escola filosófica, segurou um pássaro na mão, e chamou o seu melhor aluno, o seu melhor pupilo. E perguntou, dizendo o seguinte: esse pássaro, ele está vivo ou morto? E aquele jovem aprendiz, olhando para trás para os seus colegas, e eles cobrando dele uma resposta, ele então olha para o seu mestre, dá um tempo e responde o seguinte: mestre, só tu o sabes. E aquele mestre parabenizou o seu aluno, colocando no mestre a resposta se o pássaro estaria vivo ou morto. Porque, na verdade, se ele respondesse que estava morto, então o mestre soltaria o pássaro e ele erraria a resposta. Se ele respondesse que estava vivo, o mestre apertaria o pássaro e o mataria, e provaria para o aluno que ele estaria errado. E a forma que ele encontrou de responder foi dando ao mestre o direito de responder a própria pergunta que ele fez. Ele devolveu o assunto ao seu mestre. Interessante isso. É um dos exemplos da história da filosofia que nós aprendemos que nós, por vezes, somos colocados diante de circunstâncias
vexatórias. Nós muitas vezes não sabemos o que responder na hora, tem que dar aquela paradinha para pensar o que fazer. Aconteceu quase que a mesma coisa no tempo do rei Josafá. No ano 870, 860 antes de Cristo, este homem, ele reinou sobre Judá. E ele foi um excelente rei, porque durante 24 anos da sua vida ele exerceu o seu reinado. E ele não fez o que os outros reis que o precederam fizeram, que andaram distantes dos caminhos de Deus. Ao contrário, ele foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, que fez aquilo que estava no coração de Deus para fazer. Josafá foi um homem aplicado, extremamente aplicado. Porém, no final do seu reinado, ele fez uma aliança com um outro rei, que sacrificava nos altos, que prestava culto a outros deuses, e no final da sua vida, infelizmente, não foi a mesma coisa que no início do seu ministério. Mas no início do seu ministério, Deus o colocou diante de uma situação difícil, porque ele estava indo muito bem com o seu povo, fazendo um reinado maravilhoso. Do nada surge uma situação inusitada na sua vida. 2 povos, os moabitas, como nós vimos aqui, e os amonitas, eles fizeram alianças com os neutitas. Esses neutitas eram nômades, que eles congregavam outras nações nômades menores, e somaram junto com esses 2 povos um grande exército, e marcharam contra Josafá, contra o povo de Judá. Impressionante é que esses 2 povos, Deus não permitiu que o povo de Israel os expulsasse da terra. Eles foram deixados. O povo de Israel dominou, conquistou, mas aqueles 2 povos, Deus não permitiu que eles dominassem. Então, o que nós presumimos, pela boa política, da boa vizinhança, pelos conchavos políticos, é que jamais essas nações se levantariam contra a nação de Israel, até mesmo por uma forma de gratidão, por eles terem sido esquecidos. Mas ao contrário, eles se ajuntaram com os meutitas e subiram contra o povo de Israel. Então uma pessoa veio e disse assim, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. Isso é uma coisa interessante, é porque os profetas do desespero, né? Como eu falei aqui no domingo passado, como que existem tantos profetas do desespero. Gente que olha os acontecimentos na televisão, nos jornais, e eles prontamente já correm dizendo, pastor do céu, o senhor viu o que está acontecendo na televisão? A marcha do Satanás, a presidenta Dilma fez não sei o quê, o senhor viu o que aconteceu no Congresso? Agora eu estou falando isso aí a nível de cadeia nacional do que acontece no país. Mas se nós apertarmos os nossos olhos para dentro das nossas famílias, dos nossos amigos, do nosso trabalho, nós vamos encontrar uma porção de pessoas que chegam para nós todos os dias, dizendo assim, rapaz, o negócio aqui na empresa, o bicho está pegando. O patrão está mandando todo mundo embora, o bicho está feio, o negócio está horrível. E o seu lado, e para você vai ficar pior. Tem gente que chega para você correndo dizendo, olha, você ficou sabendo que fulano morreu? Está chegando a sua vez. Rapaz, o trem está feio, dinheiro não acha em lugar nenhum, a empresa está fechando, está tudo horroroso. Olha, gente, irmãos, essas pessoas que tocam terror, não nasceram hoje, não.
Elas existem há muito tempo. Às vezes, na igreja, para nos tirar a paz, para dividir, para dissolver, Satanás, ele trabalha no coração dos incautos, de maneira que a pessoa diz assim, olha, rapaz, a igreja está pegando fogo. Quantas vezes nós somos levados diante de circunstâncias, de problemas, no dia a dia, no relacionamento, na criação dos filhos, na vida da igreja, no discipulado, na pregação do evangelho, na vida teológica, que nós chegamos em certos momentos e que ouvimos as informações e somos levados diante de uma situação que não nos resta outra alternativa senão sentir medo, como Josafá sentiu. Quando ele sente medo, então ele chama o povo e ora ao Senhor, apregoa um jejum. Lá no versículo 12, na sua oração, ele diz o seguinte: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E o pior é que quando ele chega a ter esse entendimento de falar isso para Deus, ele diz o seguinte: nós fizemos o bem a estes povos e eles estão nos pagando com o mal. Quantas são as vezes que nós chegamos diante de circunstâncias na nossa vida, que nós estendemos a mão a uma pessoa, ajudamos, fazemos o bem, e nós somos levados a circunstâncias que às vezes perseguidos por aquelas próprias pessoas que nós fizemos o bem, nós nos encontramos em situações e circunstâncias de medo, de temor. E ele ora ao Senhor dizendo assim: não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. Sabe, gente, você chegar a uma certa altura da vida, depois de 30 anos de pastorado, você chegar diante de certas circunstâncias e ter que se ajoelhar num cantinho da igreja e orar ao Senhor e dizer assim: meu Deus, eu estou com medo. Meu Deus, eu não sei o que fazer. O que é você ser um membro de igreja de tanto tempo, um pai de família, uma mulher cristã, um presbítero, um diácono, e ter que chegar no seu lugar de oração e dizer assim: meu Deus, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Para muitas pessoas isso é uma atitude de vergonha. Seria como dizer e falar das suas fragilidades e dizer assim: eu não sirvo mesmo para ser nada. Mas para Deus isso aqui é uma atitude de um valente, de uma pessoa de coragem, uma pessoa que tem condição de se ajoelhar e dizer assim: meu Deus, eu preciso de ti. Porque Josafá, quando comentou isso com o Senhor, quando ele disse para Deus que estava com medo, quando ele disse para Deus que não tinha força em si mesmo, quando ele disse para Deus que não sabia o que fazer, logo a seguir ele disse assim: mas os meus olhos, Senhor, mas os meus olhos estão postos em ti. Chegar diante do Senhor e dizer que está com medo, chegar diante do Senhor e dizer que não sabe o que fazer, mas chegar diante do Senhor também e dizer: os meus olhos estão em ti. Eu não vou tirar os meus olhos do Senhor em momento algum. E ele nem sabia de cor o versículo, olhando firmemente para o autor e para o consumador da fé, que é Jesus. Mas ele disse assim: os meus olhos estão no Senhor. E começou a acontecer algumas coisas na vida de Josafá que nos chama a atenção também. Porque Deus manda um profeta, Matanias, para falar com ele, levita, dos filhos de Asaf, homem de Deus, mestre do louvor, homem de oração.
Eu fico sentindo falta dessas pessoas do louvor de oração, que chega e fala assim, pastor, não desanima não. Vamos para frente, vamos lutar, em nome de Jesus. Esse aqui era um desses levitas, cantores, que era de oração, vivia nos pés do Senhor. E quando ele viu que o seu rei estava naquela situação, veio a palavra de Deus ao seu coração. E ele procurou e disse, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então a partir dali Deus começa a refazer todas as estratégias da vida de Josafá. Ao invés de você pegar seu material bélico, de disparar as suas lanças, colocar os seus soldados à frente, de você fazer o que você sabe fazer nas batalhas, você vai fazer do meu jeito. Você vai colocar os cantores na frente do povo, dos soldados, e vai marchar. E tem mais, eu vou ensinar a música para vocês cantarem. Não vai cantando qualquer música, não. Senhor, nós temos aqui um cantor vindo de fulano de tal, que o senhor tem que ver, está fazendo um sucesso maravilhoso, e nós vamos colocá-lo para poder cantar a música dele, e o exército inimigo vai começar a dançar, a gente vai lá e mata os inimigos. Deus não, falou, não é nada disso não. Lá no livro de Salmo, número 40, diz a palavra de Deus assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, me ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um tremeral de lama, de poço de perdição, me firmou os pés sobre a rocha, e falou assim, canta qualquer coisa para mim que eu vou ficar contente aqui do céu. E me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Sabe quem coloca o cântico na boca da gente? É o Senhor. Põe os cantores na frente do povo. E manda eles cantarem o seguinte cântico. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ah, Senhor, esse aí é fraquinho demais. Esse corinho aí eu não vou cantar, não. É um corinho muito fraco, muito feio. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Com esse cântico aí a gente não vai vencer ninguém. Mas o povo se humilhou e falou assim, nós vamos cantar o que o Senhor está mandando cantar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Não era com aquela música dos vencedores por Cristo. Quer ver? Quem que se lembra aqui do meu tempo? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Pois foi com esse cântico, com essa letra, não com essa música, que aquele exército marchou. E eles partiram. Existia uma cidade que estava entre eles na hora da batalha. E quando aquele exército dos Moabitas, eles marcharam contra o exército de Deus que vinha cantando. O povo daquela cidade de Site, eles viram os exércitos inimigos e não entenderam nada. E armaram seus exércitos e foram contra os Moabitas. Os Moabitas viram aquilo e começaram a guerrear entre si, porque era uma briga política. E eles foram guerreando, os meutitas que estavam ali guerrearam uns contra os outros, e eles se embaraçaram na batalha, mataram uns aos outros. E quando Josafá chegou com seu exército, todos estavam exterminados. E eles voltaram cantando a mesma canção. E não foram fazer festinha no Crystal Hall. Não foram fazer festinha na casa dos irmãos. Diz a palavra de Deus que eles voltaram para a casa do Senhor.
e louvaram ao Senhor pelo livramento que eles haviam recebido. Então eu quero extrair deste acontecimento a resposta para a minha pergunta. O que fazer quando não sabemos o que fazer? E se você estiver diante de uma situação como estava Josafá, se você estiver passando por um vale da mesma forma como estava passando Josafá e o povo de Deus, eu gostaria que essa noite fosse uma noite decisiva na sua vida. Que ao sair daqui nessa noite você tenha consciência da vitória que Deus está te dando hoje na sua palavra. Se você tiver que sair daqui, saia um vencedor. Você vai dizer no seu coração: eu sei muito bem o que eu vou fazer quando eu não souber o que fazer. Quando eu sentir medo, eu sei que Deus me dará a vitória e os meus olhos estarão postos no Senhor. Em primeiro lugar, nós olhamos aqui para esse exemplo de Josafá e vimos esse homem aqui, um homem que buscou socorro no Senhor e na companhia do seu povo. Nós observamos aqui no versículo 3 e o versículo 4, quando ele diz o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu amado irmão e irmão, membro dessa igreja. Nós não paramos para pensar na força que nós temos quando estamos juntos. Nós aprendemos aí nesses evangelhos de televisão, evangelho da facilidade, esse para as pessoas que têm insônia, que ficam em casa ligando televisão meia-noite, 2 horas da manhã, ouvindo aquelas abobrinhas, daqueles pastores vestidos de pano de saco, tentando reviver as coisas que Jesus já aboliu. Jesus aboliu tudo aquilo. Como eles não têm criatividade, não têm poder do Espírito Santo, e a única coisa que eles sabem fazer é copiar o que existe no Velho Testamento, o sujeito vai lá, veste de pano de saco, e fala que ele está fazendo humildade, se chama de apóstolo, todo mundo acredita, fala que ele é apóstolo mesmo, porque ele está falando que é apóstolo. Jesus nunca chamou ele de apóstolo. E fica fazendo aquelas abobrinhas e ensinando o evangelho fácil para as pessoas. Aí o sujeito diz assim: não, pastor, mas eu estou congregando. Eu já assisto a televisão, o pastor fulano, o bispo ciclano, o apóstolo Beltrano. Eu fico ali maravilhado, porque eu já estou aprendendo. Isso é engano de Satanás, isso é abobrinha pura. Deus congrega o seu povo. A palavra igreja é ajuntamento. A Bíblia fala lá no livro de Pedro que nós somos pedras vivas que fomos ajuntados e enxertados em Jesus. Nós não fomos chamados pelo Espírito Santo para viver isolados assistindo televisão de madrugada, não. Nem fazendo congregação pelo WhatsApp. Nós fomos chamados para viver juntos como igreja, congregados. Isso aqui tem valor, é o exército do povo de Deus. E quando nós faltamos uma escola dominical, quando nós faltamos culto, quando nós faltamos reunião de oração, quando nós não cumprimos com o nosso dever cristão, nós estamos enfraquecendo esse exército, é um soldado a menos. Portanto, eu quero dizer para você que gosta de faltar os trabalhos da sua igreja o seguinte: que a partir de hoje a sua consciência vai pesar e pesar feio. Porque quando você não estiver presente, quando você não estiver contribuindo, quando você não estiver lutando em oração, junto com os seus irmãos, você está enfraquecendo esse exército aqui. Porque um dia você vai precisar desse exército aqui. Um dia você vai sentir medo. Um dia você vai chegar numa situação que você vai dizer assim: eu não sei o que fazer. E o Senhor diz assim: estarão abertos os meus olhos, estarão atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, os irmãos não estavam numa pescaria,
nem num dos shoppings da cidade, nem nas caminhadas, nem nas pedaladas de bicicleta dominicais. A Bíblia diz que estavam todos reunidos num só lugar e ouviu-se do céu um som impetuoso. No livro de Atos, no capítulo 4, quando a igreja estava sendo perseguida, não era perseguição de PT não, hein? Perseguição de PT é fraquinha. PT, PSDB, PMDB, e esses P's que tem no Brasil aí, tudo. Era a perseguição do grande Império Romano. Você quer saber um pouquinho sobre o Império Romano? Dá uma lida na história para você ver o tamanho do Império Romano. Se esse PT brasileiro chega pelo menos na varanda da sala do que era o Império Romano. E a igreja estava sendo perseguida duramente. No capítulo 4 de Atos, então, os apóstolos reúnem a igreja para orar. E eles dizem assim, orando unanimemente, levantam a voz em oração e dizem, ó, tu soberano Senhor, que estendes os céus, estenda a tua mão sobre nós para que a tua palavra continue sendo pregada. Não sei o resto da oração que eles oraram, está lá na Bíblia. Mas no versículo, logo depois do versículo 31, a Bíblia diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente tem medo, a gente tem um corpo vivo de Jesus, uma igreja, soldados que lutam com a oração, que não param de orar um só momento, e que nos sustentam com oração. É bem verdade que tem um soldadinho que dá licença. Não ora nem fraquinho. Agora tem uns soldados que oram de verdade. Tive o privilégio de conhecer o reverendo Antônio Elias, pastor da Igreja Betânia, quando era pastor da Igreja Betânia de Niterói. Estava acidentado em Niterói e fui numa reunião de oração durante a semana, à tarde, numa quarta-feira. E ele falou assim, pastor, eu vou levar você para conhecer os irmãos que sustentam a igreja. Eu pensei assim, eu vou chegar na igreja presbiteriana Betânia, que era uma igreja muito grande, e vou encontrar aquele número imenso de pessoas. Quando cheguei lá, tinha umas 40 senhoras, parecendo maracujá seco. Tudo rindinhadinho assim. Pastor Antônio Elias falou assim, essas aqui são mulheres de oração. Que sustentam a igreja e o ministério da igreja. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei, meu Deus do céu, quanta coisa eu preciso aprender ainda da tua igreja que eu não sei. Mas uma coisa importante que nós guardemos, quando Josafá teve medo e não sabia o que fazer, a primeira atitude dele foi congregar o povo. Porque ele sabia que quando o povo de Deus ora unanimemente, quando a igreja está junta, quando o povo de Deus está junto louvando, há poder. Quando não sabemos o que fazer, nós buscamos socorro em Deus e buscamos socorro dos irmãos. Segundo lugar, quando não sabemos o que fazer, nós buscamos o Senhor confiados na sua soberania e não no que nós estamos pedindo. O versículo 6 nos diz assim, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. A perspectiva do coração de Josafá era que ele estava confiante não num deusinho do espiritismo, inventado pelo
pelo Allan Kardec, pelo Chico Xavier. Não é um deusinho católico que foi dividido em parcelas de glória de outros deuses menores que foram sendo canonizados, aonde as pessoas podiam abrigar nelas a sua fé. Não é um Deus místico dos indígenas brasileiros, nem dos escravos africanos. Não é um Deus afrodescendente. É o Deus soberano. É o Deus que tem o domínio da história nas suas mãos. E se existe um povo que vai fazer diferença na vida do Brasil, na vida do mundo, é o povo que ainda restou e que acredita na soberania de um Deus assim. Não é de um Deus fragmentado. Não é um Deus racionalizado e colocado na mesma condição de homens. Mas é um Deus soberano que tem o poder nas mãos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Diz a palavra de Deus sobre a sua soberania, que o Senhor é aquele soberano que empobrece a quem Ele quer empobrecer. Mas é o Deus que enriquece a quem Ele quer enriquecer. É o Deus que abaixa, mas é o Deus que também exalta. Em Salmo 75, versículo 7, diz que Deus é o juiz. A um Ele abate, a outro Ele exalta. Livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 20 e 22. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem remove os reis. É Ele quem estabelece os reis. É Ele que dá entendimento aos entendidos. É Ele que dá sabedoria aos sábios. É Ele quem revela o profundo e o escondido. É Ele que conhece as trevas e com Ele mora a luz. Quando a gente ora a Deus, nós não oramos a um Deus fragmentado. Nós oramos a um Deus soberano, Senhor de toda a criação, Senhor das nossas vidas. O Deus que esquadrinha o nosso andar e o nosso pensar. O Deus que conhece o nosso coração. O Deus que sabe das nossas palavras antes mesmo que elas cheguem à nossa língua. É o Deus que nos sustenta, que nos mantém, que é providente. Quando o cristão ora, ele ora com fé num Deus poderoso, soberano. Quando não sabemos o que fazer, nós temos que fitar os nossos olhos neste Deus maravilhoso. Colocar os nossos olhos no Deus soberano. Terceiro e último lugar. Quando não sabemos o que fazer, nós precisamos aprender a buscar ao Senhor com ações de graças, com louvor. Como Ele quer ser adorado e não como nós queremos adorá-lo. Essa parte é um pouquinho difícil, hein, gente? Vou repetir. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos louvar a Deus como Ele quer ser adorado e não como nós queremos adorá-lo. Você me desculpa, meu irmão, se por acaso eu estou te ofendendo dizendo o seguinte, que Deus não está interessado em receber a adoração que você quer fazer de qualquer jeito. Ah, vai sobrar um tempinho para mim, eu vou lá dar uma adorada em Deus. Porque, né, afinal de contas, Ele é o meu Deus, né? Até tem aquele irmão que canta aquele cântico bonito, que eu gosto muito no meu coração. Eu vou cantar. Aí a gente fala também, tem um monte de coisa que a gente vai acumulando na vida. Não estou dizendo que está 100% errado, não. Mas é interessante. Pastor, quando eu morresse, eu queria que o senhor cantasse aquele hino para mim. Rude Cruz, que é tão lindo, eu acho ele tão maravilhoso. Na minha morte, eu quero que canta Rude Cruz. O sujeito passa a vida inteirinha longe do Senhor. Vai na igreja só quando não está chovendo. Uma vez a cada 3 meses. Quando morre, nós estamos todo mundo lá com o Inário assim.
O de cruz erigiu dela. Sempre a capela, porque nessa hora não tem quase ninguém que toca em velório. Podia surgir, né? Gente que tenha dom de tocar em velório. Todo velório que eu vou, quer cantar o hino, não é, reverendo João? Vai cantar o hino, cadê o tocador? Não tem um tocador de velório de jeito nenhum. Vamos lá, pessoal do louvor aí, ó. Vamos sacudir o esqueleto aí para os tocadores de velório. Por que a gente só tem que tocar na hora do culto, esse louvor aqui maravilhoso? Fazer um louvor na hora do velório também. Mas, gente, olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana, ele disse assim para ela, mulher, vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorarão em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Eu não sei qual era o cântico que Paulo e Silas estavam cantando na prisão, acorrentados, aprisionados. Quando todo mundo pensou assim, esse daqui já era. Eles estavam cantando talvez assim, vamos cantar aquela canção? Qual? Aquela de Josafá? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rapaz, mas numa hora dessa aqui, cantar que Deus é bom? Mas nós estamos presos. Vamos esperar a gente sair primeiro, a gente faz um culto de ação de graça, chama um pastor para pregar, e convida os nossos vizinhos, e aí a gente vai cantar Rendei graças ao Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer diante de situações que nós estamos com medo, sabe qual é o melhor momento para a gente cantar Rendei graças ao Senhor? Quando a gente não tem nada. Quando está tudo perdido. Quando a gente está na batalha. Aquele ali é um momento da gente dizer, Senhor, o Senhor é bom demais. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor é bom demais. E quando os cantores se posicionaram na frente dos exércitos e marcharam dizendo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque as suas misericórdias duram para sempre. E repetiram, e repetiram, e louvaram, e louvaram. Deus pelejava por eles. Deus lutava por eles. Deus batalhava por eles. Se você quer saber como vencer na vida, como ser uma pessoa vitoriosa, como preservar o seu sorriso, a sua fé, sua convicção, seu amor em Deus. Se você quer saber como preservar a sua assistência aos trabalhos da igreja, a motivação para você continuar pregando Jesus para as pessoas e dizer que há esperança em Cristo Jesus, comece a adorar a Deus como Ele quer ser adorado. No meio das suas batalhas, das suas lutas, renda graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 20 nos mostra Josafá louvando antes. Versículo 22 nos mostra Josafá louvando durante. E no versículo 28 a 30 nos mostra esse povo louvando a Deus depois da batalha. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus um terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Esta experiência deste homem nos leva a buscar a Deus da forma certa. Nos leva a buscar o Senhor na perspectiva da sua soberania. Nos leva a buscar o Senhor com louvor e com ações de graças em todos os momentos. Ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso se chama aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Como eu disse no início, eu quero fazer um desafio a você para sair daqui nessa noite. E eu tenho certeza que, se porventura você veio aqui numa situação como Josafá estava, com medo,
dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que fazer por uma batalha que está vindo contra mim, pela derrota, pelas coisas ruins que me acontecem, pelas notícias, informações tristes na minha vida. Eu admito que eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui no meio do teu povo. Ouça, Senhor, a minha oração, eu te peço. Transforma essa aparente derrota na minha vida numa grande vitória. Esse vale que poderá ser conhecido como um vale de derrota, Senhor, eu quero sair daqui nessa noite com a insígnia do vale da bênção na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero olhar firmemente para o Senhor. Eu quero clamar o Senhor na tua soberania, porque tu és o Deus soberano na minha vida e tu sabes disso, meu Deus. E eu vou começar a louvar o Senhor agora. Eu já vou para casa louvando o teu nome. Durante as batalhas eu vou louvar o teu nome. E eu quero continuar louvando o teu nome nas minhas vitórias. Eu quero desafiar você a fazer aqui como Josafá fez. A ser um vencedor nos momentos que você está dizendo a Deus: eu não sei o que fazer.